teus anjos sobre nós. Quem canta? Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos, manda teus anjos sobre nós e abençoa. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Bom dia. Estamos sentados. A Vilmar está com artrose nos joelhos, eu tomando injeção porque a coluna arrebentada. Mas estamos aqui para louvar e bendizer o Senhor, agradecer a Deus e glorificar o Senhor. Por que parou? E bendizer o Senhor por essa graça de Deus muito grande. Canção nova, a casa do trabalho santificado. Repete comigo. Canção nova, a casa do trabalho santificado. Mais uma vez. Canção nova, a casa do trabalho santificado. Ali à direita, você vê aqui o Padre Jonas, esse sorriso lindo. Uma foto que eu gosto muito dele, a foto mais recente dele. Em cima à direita você vê as crianças. Há mais de quase 25 anos. 1.200 alunos de graça. Você fala comigo? Canção nova, a casa. Vamos tirar o ovo da boca para falar, gente. Eu falo o que é e você fala canção nova, a casa do trabalho santificado, ok? Dentadura não vai sair da boca, pode falar forte. Instituto Canção Nova, quase 25 anos, com 1.200 alunos dando de graça. Canção nova, a casa. Vamos ver para cá. Padre Pio. Padre Jonas foi em São Giovanni Rotondo, entrou lá no tal túmulo do Padre Pio, ficou mais de hora. Saiu de lá rindo e falou assim para Marcela, que é a nossa superintendente do Padre Pio. Eu conversei com ele. Dois santos conversando. Conversei com o Padre Pio. Eu vou fazer um hospital também. E veio e fez. Esse Padre Pio que, gente, as pessoas vão lá, tem cardiologista, tem vários médicos, consulta de graça, exame de sangue de graça, ultrassom, um monte de coisa. Ainda dá o remédio ainda das doações que nós recebemos de remédios também. Instituto, Centro Médico Padre Pio, Canção Nova. Você vê ali nossas antenas. Padre Jonas tinha um sonho, onde tivesse uma agência do correio, um campinho de futebol, uma capelinha, uma parabólica, que chegasse o sinal da Canção Nova.
Na Canção Nova é proibido falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque está falando aqui, eu fui na casa do Carduílio lá no Japão, ele morava no Japão. Lá agora é noite. Aquelas televisões enormes, de alta definição, né? O volante ao contrário, do outro lado. Então imagine, do outro lado do mundo, tem gente assistindo agora a Canção Nova. Sistema Canção Nova de comunicação. O Pai João já falava, eu tinha só a rádio aqui, olha, rádio pequenininha, pegava até em Lorena, 12 quilômetros. Sistema Canção Nova de comunicação. As pessoas riam dele, mas ele ria dessas pessoas, porque ele via o invisível. Sistema Canção Nova de comunicação. Canção Nova. Essa artrose aqui do meu amigo, meu irmão Dalvio Magalo, é muita estrada por esse Brasil afora andada. E eu fui anteontem, o querido Dr. Ciro, que é o meu ortopedista há 33 anos que eu vou no Dr. Ciro lá em Cruzeiro, Maria da Belquis, querido. Aí ele pegou lá uma folha minha, porque ele é daqueles médicos antigos que você fica 1 hora com ele. Aquele médico que põe a mão em você, né? É assim? O médico nem pôs a mão, ele põe a mão, ele examina. Aí ele achou, ele faz o desenho da sua coluna. Falou assim, olha, há mais de 30 anos atrás você veio aqui com uma crise, uma lombalgia, porque você pegou muito peso. Você teve aí começou o seu problema da coluna. E eu fui lembrar que foi quando construiu o Capelão de Sapê. Quando eu e o Geraldão fizemos o Capelão de Sapê. Aquelas toras de eucalipto que a gente pegava. Então eu trago as marcas do meu corpo da minha coluna. Falava Paulo, eu trago a marca de eucalipto. Louvado seja Deus por essa estrada. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção e enviou-me levar boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos e anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Proclamar um ano de graça da parte do Senhor e um dia de vingança do nosso Deus e consolar todos os aflitos. Meus queridos grupos de amigos que vieram aqui, os que não puderam vir, como a Tiana lá do Guarujá, tratando da sua saúde, que Deus abençoe a ela, cuidando lá. E há muitos que gostariam de estar aqui, mas por vários motivos não puderam estar aqui. Quero agradecer muito por vocês. Como dizia Padre Jonas, vocês, do grupo de amigos, são os braços da Canção Nova. E como a gente gosta lá no nosso setor, todo mundo quer ir lá trabalhar com a gente. Todo mundo quer ir para lá, porque lá é um ambiente muito bom. A gente ama o que a gente faz com vocês, trabalha com vocês, e vocês são realmente esses braços da Canção Nova estendidos. E estamos aqui hoje, nessa manhã, com o Dalvimar, que é um irmão muito querido. É tão bom ouvir a voz do Dalvimar, a unção que tem na voz dele. Também o filho do Padre Jonas. E eu trouxe aqui hoje, no dia de hoje, agradecido a Deus pela providência de ele estar aqui, que também passa por vocês, grupo de amigos, né, Dona Paula? E bendizendo a Deus, porque o Dalvimar é meu parceiro na música Sacramento da Comunhão. Você conhece a música Sacramento da Comunhão? Aquela parte: chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. mas Depois da comunhão, tua casa é meu corpo. Essa melodia é dele. Vamos aplaudir? Olha que benção. Mas essa história a gente vai contar à noite, na noite oracional,
Vamos contar como é que foi a história. Então, o Dalvimar, o Padre Jonas falava que a Canção Nova não é só o núcleo, a Canção Nova não é só o segundo elo. Ele fala explicitamente dos amigos e de outros tipos de pertença. E quantas pessoas que estão vendo agora a Canção Nova, levanta a mão aí, quem é filho do Padre Jonas? Olha só, fica a mão levantada. Quem está em casa e é filho do Padre Jonas também. Olha, quando a gente vê, fecha seus olhos, pensa tanta gente levantando a mão em casa, não é verdade? Esse pai. E Dalvimar tem essa história também com o Padre Jonas. Por isso que eu achei bem propício nesta manhã, nós sentadinhos aqui, sem dor na artrose, sem dor na coluna, bem confortáveis. Daqui a pouco tomar a minha injeção doída ou do torcer, mas valeu a pena, eu estou sem dor. Meu irmão, nós dois nós estamos quebrados, mas estamos inteiros, irmão. Nós capota, mas não breca. Nós enverga, mas não quebra. O que está no seu coração de estar aqui esses dias, Dalvimar? O que se passa no seu coração, falando de Padre Jonas e dos amigos da Canção Nova? Bom dia, gente. Meu nome é Dalvimar, para quem não me conhece. E eu tive uma história muito deliciosa com o Padre Jonas. Eu tive a graça de gravá-lo no estúdio. Então ele ficava na sala onde gravava a voz e eu ficava na outra sala onde fazia a técnica. E ali a gente pôde conversar muito. Foram um mês de gravação, a gente conversava todo dia. E todo dia ele tinha um negócio novo para me contar. E às vezes quando ele não contava, ele perguntava. Então foi quando eu estava me lembrando dessas coisas, foi quando ele me perguntou: meu filho, eu sei que Deus te curou de muitas coisas. Conta para mim alguma coisa em que você foi curado, ou que aconteceu algum milagre na sua vida. Eu sinto isso, ele falou. Eu sinto que você teve milagres na sua vida. Me conta, por favor. E aí eu comecei a contar com ele. Eu falei assim: padre, tive 3 milagres na minha vida, logo no meu nascimento. O primeiro é que minha mãe não podia engravidar. Importaram 3 injeções da Alemanha. Ela tomou as 3 injeções e não engravidou. E aí ela teve, como hoje é sábado, é dia de Nossa Senhora, né? Foi providente eu estar testemunhando isso no dia de Nossa Senhora. Minha mãe foi na capela da nossa comunidade, que é de Nossa Senhora da Aparecida, e ali ela consagrou o útero dela a Nossa Senhora. 2 meses depois, ela estava grávida de mim. Primeiro milagre. Eu falei que tem 3 milagres, né? Então esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre, eu falava com o padre. O segundo milagre, padre, foi que eu não podia ser gerado, porque minha mãe tinha um útero infantil que tinha 8 grandes miomas no útero dela. Não dava para eu lutar com esses 8 miomas. Aí minha mãe foi de novo na capela e me consagrou dentro do útero dela, pois eu fui gerado durante 8 meses sem defeito nenhum, e só saí da barriga da minha mãe em 8 meses e não 9, porque realmente não cabia eu dentro de um útero infantil. Eu nasci grande, sou grande até hoje, né?
E esse foi o segundo milagre. O terceiro milagre que eu contava para o padre, e ele me escutava com muita atenção, sempre me deu muita atenção. O terceiro milagre foi que eu não emitia som nenhum, não chorava, não gritava, não resmungava, não saía som da minha boca. E aí meu pai e minha mãe me levaram num otorrino muito famoso lá em Vitória, e o otorrino me examinou todinho, falou assim com a minha mãe: olha, ele é perfeito, ele não tem problema nenhum, só que eu examinei a corda vocal dele e vi que está faltando um pedaço, é por isso que ele não fala, e ele nunca vai falar. E olha eu falando para vocês hoje aqui. E aí eu perguntei, aproveitei a conversa com o padre Nelson, e perguntei a ele assim: por que eu tenho tanto medo na minha vida? E o padre falou assim: ah, meu filho, isso aí não é coisa sua só não. Teve gente com muito mais medo que você, ele falou. E pessoas que andavam com Jesus e viviam com medo. Por exemplo, eu perguntei a ele: mas me dá um exemplo então. E aí ele respondeu assim: teve uma vez que os discípulos subiram na barca para ir pescar, e eles estavam em alto mar, e de repente foram acometidos numa grande tempestade, e eles ficaram com muito medo, eles ficaram apavorados, porque a tempestade era muito grande, e no alto mar, eu não sei se vocês sabem, as ondas são enormes, são grandes demais. E aí alguém gritou assim, vem alguém andando em cima da água, e alguém gritou assim: é um fantasma. E aí todo mundo se amontoou num canto do barco. E quantas vezes a pessoa às vezes grita no seu ouvido assim: olha, é um fantasma, e você se amedronta e vai para o canto do seu barco. Às vezes pessoas gritam no seu ouvido assim: é um câncer, e você se apavora, e esquece até de Deus no susto. Às vezes você esquece até de Deus e se apavora e vai para o canto do seu barco, vai para o canto da sua cama. Mas teve um que teve a decência de gritar assim: é o Senhor. Foi João, né? Mas teve um que duvidou ainda, que foi Pedro, né? Ele virou para Jesus e disse assim: se é o Senhor, mande que eu vá andando até ti, Senhor. E ele percebe que ele dá uma ordem para Deus. Ele fala: manda que eu vá até ti. E o Senhor fala: vem andando, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. E eu te pergunto assim: qual é o seu pedido? Você quer andar sobre as águas? É isso que você precisa na sua vida? Andar sobre as águas? Mas então Pedro titubeou, teve medo com toda aquela tempestade, aquelas ondas altas, tirou os olhos de Jesus e afundou. E quantas vezes
eu afundei, mesmo com toda a minha fé. Chega um momento que parece que a gente perde a fé e afunda na nossa vida. Mas Pedro olhou para Jesus, mesmo sabendo nadar, ele deixou de nadar. Ele podia ter nadado até o barco de volta, ele podia ter nadado até a areia da praia, mas ele tomou a decência de pedir a Jesus: Jesus, salva-me. E é o que nós temos que fazer na nossa vida. Nós talvez podemos fazer com nossas próprias mãos, mas a nossa fé tem que pedir: salva-me, Senhor. E deixa o seu eu para o seu lado, do seu lado, e peça a Jesus: salva-me, Jesus. E Jesus vai estender a mão e vai te levantar e vai fazer você andar sobre as águas. Você crê nisso, meu irmão? Jesus pode, e Ele vai fazer. E eu deixo 2 perguntas para vocês, que foram minhas 2 perguntas que o Padre Jonas me fez. Ele falou: você, mesmo sabendo nadar, você quer nadar e talvez morrer na praia? Ou você quer levantar e andar sobre as águas com Jesus? Eu escolhi andar sobre as águas. Qual é a sua escolha hoje? E assim o Padre foi me contando mais coisas, foi me explicando mais coisas, até que teve um dia, a gente estava gravando, e ele tinha uma viagem internacional, ele só tinha 1 hora comigo, e aí o pessoal da televisão chegou para filmar, e aí foram montar o equipamento nessa 1 hora, e aí levaram meia hora e não conseguiram montar o equipamento, e o padre lá esperando, com toda a paciência do mundo, até que ele teve uma hora que ele falou assim: gente, sai todo mundo aqui, vai lá para fora todo mundo. Em 30 segundos tiraram todo o equipamento tiraram todo o equipamento dentro do estúdio, ficou só eu e ele. E aí eu entrei na sala de gravação, sentei com ele e falei assim: padre, eu preciso que o senhor tenha toda a paciência do mundo agora, porque o senhor vai gravar uma música, e eu garanto que nessa meia hora que o senhor tem só, o senhor vai conseguir gravar, porque o senhor é um grande cantor. Dos cantores que eu conheço, o senhor talvez seja o melhor. Falei com ele. Aí ele animou, ele ficou animado, e aí o que ele tinha que fazer em meia hora, ele fez em 10 minutos, gente. 10 minutos. E a canção ficou maravilhosa. A canção entrou no CD. Não dá mais para voltar, né? E ele falou assim: eu vou cantar essa música só para você. E aí ele pegou um violão que tinha no cantinho assim, deu um sol maior, igual o maestro vai dar aí agora, um sol maior. E aí ele começou a cantar para mim. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Quem canta comigo? Não dá mais para voltar, o barco está
em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Não dá. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Força, gente. Não Dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. É o amor de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, que consagrou-me pela unção. Há um mês atrás, estava cantando essa música e de repente falei, o vento forte. Me veio a passagem de Atos na minha cabeça, o vento impetuoso. Quem é este vento forte? Quem é o vento forte? Quem é? É esse Espírito Santo nos leva para frente. Estou celebrando esse ano meus 25 anos de diaconato e 50 anos que Pai Jones entrou na minha vida. Quando eu conheci Pai Jones tinha 15 anos. Não tinha Canção Nova ainda. Era Areias, uma cidadinha bem pequena, aqui no fundo do vale histórico, numa fazenda, e eu fiquei impressionado. Canção Nova, a casa do trabalho. Cheguei naquela fazenda em Areias, vi aquele padre, cabelo bem preto, pastor de cabelo bem pretinho que eu não conheci. Cabelo bem pretinho, aquele olho verde, azulado. A fazenda ficava era assim, eu morava em Piquete. Pegava um ônibus de Piquete para Cruzeiro, Cruzeiro para Queluz, Queluz para Areias. Pois era 8 quilômetros de terra, às vezes tinha a pé. E a chegada tinha uma descida, e um riozinho, o carro passava no meio do rio. Quando chovia, o carro atolava. Eu cheguei e vi aquele homem empurrando o carro, cheio de barro. Depois eu vi ele varrendo a sala de palestra, arrumando as cadeiras, dando pitaco na cozinha. Quando foi para começar o encontro, ele tocando violão, pezinho na cadeira, assim, sozinho, um violão, cantando, rezando, pregando.
sozinho, atendendo confissões até 4 horas da manhã. Canção nova. Na semente do abacate. Está ou não está o abacateiro inteiro? Estava ali a canção nova dentro dele, queria descobrir. E eu fiquei impressionado com esse homem. Falei, meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? Que incansável assim. E quando eu vi ele sozinho lá, voltei para casa e falei para o meu pai: pai, me dá um violão aí que eu tenho um padre lá sozinho lá, eu vou estar no próximo encontro, eu vou ajudar ele a tocar. E meu pai deu risada. Meu pai era músico, tocava bandolim, cavaquinho muito bem. Meu pai era um mestre no bandolim. Você não sabe tocar nada? Eu falei, vou aprender. E ele pegou o dinheirinho dele de soldador, tadinho, fez um extra lá, chegou para mim com um violão. Pena que eu não trouxe, está lá em casa. O violão de Jorge, número 18. O Ronaldo está aí. Lembra o Jorginho vermelhão? O de Jorge, número 18. E me deu. E eu voltei lá para o encontro, rolado no plástico aí do violão. Cheguei lá, não sabia nem afinar, nem como é que segurava o violão. Mas fui atrás dele. E voltei no próximo encontro, e voltei no outro, e voltei no outro. E essa história faz 50 anos. Darval fez uma pergunta: você quer ficar parado ou quer andar sobre as águas? Onde você vai estar daqui a 50 anos? Aqui na Canção Nova? Firme na Canção Nova? Sim ou não? Sim. Eu espero que como eu. E eu posso falar assim. Como eu, quando eu tinha 15 anos, falei para Jonas, no meu coração, eu nunca mais vou deixar esse homem. Nunca mais. Nunca mais. As pessoas vão no caminho machucando e machucando os outros, brigando, decepcionando, e arranjando motivo para deixar as coisas de Deus. Cristão bola murcha, mariquinha, e sai falando mal ainda, sai falando mal da comunidade, por isso e por aquilo, e fica de fora dando bedelho aqui dentro. Eu falo mesmo, quem saiu não pode falar nada da Canção Nova não. Saiu, vai falar o quê? Mal não, fale bem. Então, onde você vai estar daqui a 50 anos? Quando eu tinha 15 anos, falei, eu vou seguir esse homem, eu nunca mais vou deixar. E faz 50 anos que eu estou celebrando esses dias. É justo celebrar isso. Muitos falaram, mas esse rapaz é estrela, né? Encontrei uma vez o marido de uma ex-namorada minha. eu nem sabia, nem conhecia, né? E ele estava meio me olhando, meio desgay, assim. Eu não tinha culpa de nada. Conheci muitos anos atrás, meu Deus do céu. E uma hora, eu sou o terror das mães, das vós, né? Das velhinhas, né, gente? As velhinhas me amam. Chega, olha, minha mãe é apaixonada por você, minha avó. Os filhos não gostam, mas as mães são o terror das velhinhas. E as velhinhas tudo ali do meu lado ali, e abraça, e pede para assinar um livro, tal, um CD. Aí ele falou bem assim: ô Nelson, como é que você se sente sendo uma estrela? Aí eu ri para ele, rapaz, olha a minha cor, estrela preta não brilha. Mas ele deu toda risada. Aí começou a rir e ficou meu amigo. Acabou a... Eu não estou falando isso para me engrandecer. Eu estou aposentado já, gente, pelo INSS. Estou aposentado já. Eu estou trabalhando ainda porque precisa. Não pode. Para não gostava de falar que a gente tinha aposentado, né? Mas estou aposentado. Não precisa mais fazer meu nome. Estou testemunhando. Você vai ficar na praia choramingando. Não me entendem, eu falo, não me ouvem. Fulano falou, me xingou, o padre não me dá apoio, não sei o que lá. E nem digo o Padre Léo, aqui no palco aqui, chegou uma senhora ali, falando daí de baixo, Padre Léo, eu do lado dele. Padre Léo, reza para mim, Padre Léo.
Meu marido me abandonou, meus filhos não me visitam. Minha cunhada fala mal de mim na família inteira. O padre da paróquia não me aceita. Não dá abertura para fazer nada lá. Eu já pensei, Padre Léo, até em morrer, em suicidar. Falei, por que a senhora não morre? Ela falou assim, o que, padre? Só podia morrer, só é muito chata. Morre, é um favor que a senhora faz para nós. A velhinha olhou assim, saiu rindo, deu um ataque de riso nela. Esse era o Padre Léo. Mas não falasse não. Por que você não vive? Vive, vai para frente. O vento forte, o Espírito Santo chamando você levar para frente, ficar olhando de lado. Fulano não faz, fulano. O pastor falava assim, né? Que você entrando para a comunidade, o risco de você falar assim, eu não faço o que fulano não faz, fulano não fez. Então, fulano é assim, olhando de lado. Falou, não, faça você. Dizia Dom Bosco, faccio io. Eu farei. Então essa canção nova do trabalho santificado, é isso que o Pai João nos ensina. A gente consumir nossa vida da evangelização. Ficar com o joelho estourado, de tanto andar por esse Brasil afora. A coluna arrebentada, carregar eucalipto. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? As bolhas queimadas do pastel lá de João Pessoa, né? A gordura quente. As lutas para levar a canção nova, para divulgar a canção nova. Por isso nós louvamos a Deus nesse nosso semana, por estarmos aqui hoje, bendizendo a Deus por essa história da Ave Maria. É uma história muito bonita, uma história de fé, uma história que Deus está fazendo em nossa vida. E a canção nova, nesse final de semana, me tive inspiração, porque todo encontro de amigos é alguma frase do Padre João. Vocês sabem que é um mergulho no carisma, a canção nova. Gostava muito do trabalho santificado, do ora et labora, né? De fazer da vida uma oração. O trabalho santificado da canção nova, aqui se trabalha muito, muito mesmo. Tudo que você vê aqui, você foi muita luta, muita batalha. Aqui era uma chácara. O mato crescia aqui, tinha um pessoal vir capinar aqui, roçar. Foi uma luta desde o começo, foi uma luta muito grande. O Padre João trabalhou muito, sonhou isso aqui. E hoje você está aqui, estamos aqui, nós aqui sentados, confortavelmente sentados. Mas teve uma caminhada atrás. Uma caminhada. Então, essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, é a palavra de Deus para você. E Dormar falou de uma palavra também que eu vou ler aqui agora. Primeira carta de Pedro 1,15. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha só. Tem uma música do Alvimar que eu amo muito. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aquela música do pecador, do drama que vive o pecador, né? E o drama do pecador é também o drama de quem quer ser santo, né? A pessoa talvez está buscando no álcool, na droga, no fundo está buscando Deus, saciar uma dor, é uma busca de Deus. Dá pra gente cantar um pedacinho dela? O pecador, todo pecador vive um drama. Que tom que é? Dó. Vê se é dó maior. Todo pecador vive um drama. Nem sempre erra porque o pecado o inflama. Pais e filhos não se traem,
simplesmente por querer. O pecado cega a vítima e faz perecer. Não pense que o teu erro, por maior que pareça, diminuirá o amor de Deus por ti, a ponto que te esqueça. Deus não pode amar-te mais do que está te amando agora. E por aí vai. Esse drama do pecador, né? Que o pecador vive. E nós às vezes condenamos, nós julgamos, mas todos nós somos chamados à santidade, né, Zé? Santidade da vida. É isso que você queria falar? A importância de buscar. Nós temos esses exemplos. Nesse final de semana tem a canonização do Carlos Acutis, né? O jovem. Que lindo, né? A igreja. Tem uma canonização, não faz muito tempo, do Zélia Martin e Luiz Martin, os pais, Santa Teresinha. Tem usado muito no encontro de casais que a gente prega no Brasil inteiro, de fora do país também. O exemplo dos pais de Santa Teresinha. Vocês já leram sobre eles? Gente, procure saber. O amor dos dois. Eles eram apaixonados. Eles se casaram, mas eles acharam que era para viver como irmãos. Fizeram uma consagração. Eles não tinham relação sexual. Aí um padre falou: não, o casamento existe para ter a relação sexual. Foi o Deus que instituiu assim para terem filhos. Tiveram 9. 4 faleceram. Tiveram Teresinha e as irmãs. E tem as cartas de Santa Zélia para Luiz Martin, onde ela fala: beijos, abraço com amor, beijo da sua. Super apaixonada assim. Ela passava mal de saudade dele. Suspiro por seus beijos, seus abraços. O pai de Santa Teresinha para ela, para a mãe dela, e o amor dela também por ele. Muito lindo a história dos dois. É nessa humanidade, né, que Deus age. Então o casal, eles foram canonizados por esse amor que eles tinham, e o amor pelas filhas, não é? E ele também respondia. Ele viajava muito e era costureira, né? Renda, um ponto que só ela sabia lá, que era muito famoso na época. Ela trabalhava bastante, mas assim, aquele amor dos dois. E nós vemos as histórias que Deus faz na vida das pessoas, como Deus liberta as pessoas, os testemunhos de pessoas que experimentaram o pecado e experimentam hoje a santidade, e quanto que a Canção Nova ajuda as pessoas. Como é que Deus age na vida da pessoa. Agora há pouco me ligou um médico, o Dr. Marcelo Bustamante, perguntando que hora que ia ser a noite nacional, que ele queria vir aqui. Ele falou assim: estou entrando para fazer uma cirurgia, estou no centro cirúrgico, vou fazer uma cirurgia agora. E eu falei para ele: e quantos anos que você tem de Padre Jonas também? Ele falou: desde os salesianos. Então deve fazer também uns 50 anos, esse médico. Uma vez o Padre Jonas encontrou com ele, e ele teve uma experiência fortíssima com o Padre Jonas, que impôs as mãos sobre ele e revelou coisas da vida dele que ele nunca tinha falado para ninguém. E esse doutor Marcelo Bustamante, doutora Lohane, que é a mulher dele também, que é médica também, tem filhos médicos, estão todo domingo no santuário, na missa, à tarde. Pessoas atingidas por essa evangelização do Padre Jonas através da Canção Nova, chamando essa santidade que ele nos chama. Então a importância da gente assumir essa graça de Deus nesse testemunho de fé, nesse testemunho de fé que nós estamos presenciando no grupo de amigos. Amar uma pessoa é amar
o que ela ama, não é verdade? Quando a pessoa maltrata um filho seu, uma filha sua, está te maltratando também. Dói mais ainda na gente, não é verdade? Quando alguém faz coisa para o nosso filho, para a nossa filha, que machuca a gente. Então amar o pai de Jonas é amar o que ele criou. E o que ele criou? Criou a canção nova. Por um tempo, não. Criou ela para até a vinda do Senhor. Era esse o sonho dele. Por isso estamos aqui hoje, agradecendo e bendizendo ao Senhor por essas graças que o Senhor nos dá no encontro como esse, para a gente reabastecer nossas forças e voltar para a nossa casa falando: essa missão é comigo, eu vou continuar, eu não vou parar aqui, eu vou seguir em frente, eu não vou parar, eu vou para frente. A onda está batendo aqui, eu vou seguir, olhando para Jesus, olhando para Ele, vou em frente, eu não desanimo. Essa é a importância de nós abrirmos nosso coração a Deus. Muito bem, minha gente, nós precisamos cada vez mais assumir as graças do nosso santo batismo. Esse Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo, essa unção no peito, na testa, com os santos olhos, e esse Espírito derramado em nós, nos leva a participar do sacerdócio de Cristo e seguir em frente. Por isso que é lindo. O Pai Jonas amava o grupo de amigos, dizia que eles são os braços da canção nova. Então podemos dizer que são os braços do Padre Jonas. Vocês são os braços do Padre Jonas. O abraço do Padre Jonas é o abraço mais gostoso do mundo. Ele é tão pequenininho, mas parece que ele abraçava a gente, parece que ele envolvia a gente inteirinho, assim, o abraço dele. E às vezes ele abraçava uma pessoa, assim, eu falava: Padre Jonas, quem que é? Ele falou: eu não sei. Aquele abraço, parece que um amigo que ele não via há mais de 40, 50 anos. Paula, vem cá, Paula, vem aqui. É você? Sobe aqui um pouquinho. Vem cá. A importância de nós testemunharmos o que é o grupo de amigos em nossa vida, e nós abrirmos nosso coração a Deus e deixarmos Ele agir no nosso coração, cada um no seu lugar, cada um no seu estado, na sua profissão, para que a gente possa abrir o nosso coração a Deus. A Paula é a coordenadora do grupo de amigos lá de Vitória. Vem cá, Paulinha. Nós dois estamos tratando um psicólogo aqui. Que bom que chegou a salvação. Fala para nós da sua história com a Canção Nova. Como é que você conheceu a Canção Nova? E o que é o grupo de amigos para você? Como é que é a sua experiência dentro da sua profissão? Se a Canção Nova ajuda as pessoas? Como é que é a sua vida? Surpresa, né? Se apresente, de quem você é. Eu sou Paula, sou do grupo de amigos de Vitória, desde 2012. Eu conheci a Canção Nova há 25 anos, estou igual a você. Eu estive aqui a primeira vez em 2000, exatamente nesse local. A Canção Nova é uma bênção na vida da gente, né? Eu tive uma cura, eu perdi a audição, e do lado esquerdo, 100%, e tinha desconfiança de ser um câncer. E aí a gente, televisão, ainda tinha cavalinho na época, e a gente pedia essa cura, e essa cura veio. Hoje eu voltei a ouvir, ouço 47%, mas já está excelente, né? E assim foi. Nosso primeiro encontro aqui. Depois, em 2007, meu irmão teve um câncer, com metástases de pulmão, e quem nos sustentava era a Canção Nova. Na televisão, acho que todos, cada um sabe, quem já teve paciente, né, um parente com câncer, como difícil era. A gente passava o dia no processo todo, mas quando chegava a noite, éramos só nós 4. Eu, meu pai, minha mãe e ele.
quantas vezes à noite eu ia no quarto, levar, vai dormir, pai e mãe que estavam ali vigiando o sono dele. E meu irmão foi curado. Desde 2007, a gente passou por todo o processo da químio. E aí a Canção Nova sempre dava aquele sustento. E é o sustento, acho que de muitos de nós, né? E assim eu conheci o grupo de amigos na cidade de Vitória. E desde então estou aqui. E hoje a gente está juntos numa nova paróquia, onde fomos acolhidos. E o grupo é esse grande sustento, essa grande amizade. Eu sou psicóloga. Manda um abraço para o padre. Eu mando. Padre Márcio Ferreira de Souza. Eu sou psicóloga hoje na cidade, né? Trabalho com os rapazes no propedêutico, que é um seminário, né? Quando os meninos... são meninos, não. Se o padre me ouvir ele falar, ele vai cortar meu pescoço. São os rapazes que estão no primeiro ano, ingressando, né? Fazendo discernimento vocacional para ir para o seminário maior. E a Canção Nova está lá presente junto comigo. E eu mando agora um abraço para eles também. Então, a Canção Nova, ela nos forma. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, eu aprendi aqui, com esse moço aqui, chamado Nelson Correia. Com o acolhimento que eu tenho, com o Natal, com o Ricardo, com a Marlene. Pessoas muito importantes também na minha vida, mas na minha profissão, a Canção Nova hoje é a base que eu tenho. De olhar para aqueles rapazes e acreditar naquela vocação e poder levar o amor que Padre Jonas entregou para cada um de nós. Amém. Vamos aplaudir, minha gente. Canção Nova, a casa do trabalho santificado. Você. Um abraço. Tem mais um casal aqui, outro extremo do país. Eles vão dizer como é que é a história dele, como é que eles se encontram, quem são, como é que é, de onde vocês vêm, o nome, paróquia, o nome do pároco, e como é que é a história de vocês dois. Bom dia a todos, né? Eu sou Margarete, né? Eu era do grupo de amigos da Canção Nova de Belém, né? Eu sou de Belém do Pará. Meu nome é Marcelo, como ela disse, do grupo de amigos de Belém e eu de Vacaria, um extremo, né? Ela do calor e eu do frio. E a gente se conheceu, diácono, aqui. Na Canção Nova? Na Canção Nova, no refeitório. Oh. Dia 9 de setembro de 2017, num sábado. Você do Rio Grande do Sul e ela de Belém do Pará. E o que aconteceu? Nós estávamos aqui, né, no encontro, e no dia 9 a gente vai fazer, né, aniversário de namoro, que a gente diz, ou de encontro, né? E quantos anos? A gente já está casado, né? Já faz 7 anos, né? E a gente, depois que terminou o encontro, né? A gente trocou o telefone e com 7 meses de conversa pelo WhatsApp, né? Na verdade, assim, com 2 semanas de conversa, ele falou para mim que queria namorar para casar. Ó. Oh. Eu estava viúva, foram muitas coincidências, né? Eu vivi um casamento de 17 anos, ele também, né? Um relacionamento de 17 anos, né? Então eu estava viúva 2 anos e 8 meses, ele também estava já separado 2 anos e 8 meses, né? Foram muitas coincidências, né? E durante o encontro, né, Jesus foi me falando, né, que ia me dar um novo marido. Eu confesso para vocês que eu disse para o Senhor que se Ele quisesse me dar um marido, então que Ele me desse um homem de oração, um homem respeitoso, um homem que me deixasse eu continuar a minha missão. Eu disse para ele, enfim, tem que mandar um José para mim. Olha só, né? Parece que eu estava
né, peitando o Senhor, né? E aí que aconteceu que a gente se conheceu aqui, 7 anos de conversa, e eu fui para Vacaria, né, no Rio Grande do Sul, e lá nos casamos na igreja, na Catedral Nossa Senhora de Oliveira. Olha aí. Tá vendo? Você está em casa, vem para a Canção Nova resolver o seu problema. Vem para cá que a gente, o Pai Jonas resolve isso aí. E o culpado, o responsável foi o senhor, porque daí naquele ano o senhor disse, você vai conhecer pessoa de outro grupo, vai trocar conversa e coisa. Então foi nesse momento, no encerramento, que tipo, a gente se conheceu no sábado, mas aí ela veio me dar o telefone, se apresentar para mim ao final do encontro. Porque o senhor disse, vai, não é com pessoa do teu grupo, com pessoa que você já conhece. Vai conversar com alguém que você não conhece. Aí foi ali que ela me deu o número do telefone, se você quiser me adicionar para a gente conversar. E foi aí que tudo se deu. Sabe, diácono, e só para lhe dizer também, para o senhor e para todos que estão, brevemente dizendo que a gente está no caminho da Canção Nova, nessa missão do grupo de amigos, e eu tenho essa graça de trazer muitos da minha família. Primeiro eu trouxe um dos meus irmãos e a minha cunhada, o Marcos Ademir. Cadê? Ali. Levanta a mão aí. Ele e a Regina. Depois veio a minha mãe, que vai fazer 2 meses que ela partiu. Foram quase 40 dias de UTI, mas ela teve a graça de conhecer esse lugar, e aqui ela se sentiu muito bem acolhida. Aqui ela se sentiu em casa. E quando ela soube que o meu outro irmão, o Altamiro, a minha cunhada Jaque e a minha sobrinha Aline viriam também, ela ficou muito feliz. E era para ela estar aqui. Mas ela está no céu intercedendo, eu creio nisso. E ali também está meu outro irmão, minha cunhada e minha sobrinha. Tá vendo, gente, o que Deus faz? Mistura o jambu com costela gorda. Hein? Tucupi com vazio. Eu fui lá no sul almoçar lá com o Greco e pedi um vazio. 3 horas, tem alguma fome. Eu vou comer vazio. Gente, o que é o vazio? Pensa numa fraldinha. Pelo amor de Deus, que benção. Vamos aplaudir, gente. Que benção. Assim é a Canção Nova, gente. Está acontecendo aqui ao vivo. Eu vi eles ali, chamei, só para ter alguns exemplos. Assim é a Canção Nova. Toda TV tem um teleprompter, sabe o que é o TP. Pode ver que ele está lendo, tem um computador na frente, as pessoas vão lendo. Nós nunca tivemos isso. É o Espírito Santo que age em nossa vida. Louvado seja Deus por essa obra maravilhosa, né, gente? Sei que teria mais pessoas que poderiam testemunhar aqui a graça de Deus, que nós falamos aqui agora, de esse casal, né, que nasceu aqui na Canção. E quantos se encontraram aqui na Canção Nova? Quantos sacerdotes descobriram a vocação deles na Canção Nova? Padre Dimas, vem cá, Padre Dimas. Hoje ele vai celebrar para nós às 16 horas. Mas o Padre Jonas sempre contava o seu testemunho. Sempre contava o seu testemunho. Esse homem aqui é um sacerdote de uma congregação presmontatense, é isso? E lá de Salvador. É um oficial da Polícia Militar, capelão da Polícia Militar. E ele vai contar hoje à tarde, mas você pode contar agora rapidamente. Ele era noivo, tá? Para casar, gente. Quanto tempo você era noivo? 9 meses. 9 meses noivado, né? Mas vivendo ali uma... Como é que foi que acabou esse noivado? Conheci a Canção Nova como Paula em 2000. 25 anos. Recebi o sacramento da Crisma. E como eu falava ontem, coração inquieto, mas uma inquietação positiva. A graça de Deus. E quando conheci a Canção Nova, aquele padre que pregava com o coração cheio do Espírito Santo,
nos falava do céu, nos alertava para a volta do Senhor. Precisamos estar preparados. Ele vai voltar. Eu fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, eu nunca vi nada igual. Agradeço ao meu pai que está na presença do Senhor. E comprou a parabólica na época, né? Aí tivemos acesso ao sistema de Canção Nova, de comunicação. E foi essa história muito bonita que eu vou contar mais tarde. E muito parecida com o Padre Léo, porque o Padre Léo também disse para a namorada na época, não foi, Tiago? É você, padre, né? Aí eu falei para a Cristina, você é padre. Ela tomou um susto, né? E quando chegava em casa uma das noites, uma quarta-feira, depois da Santa Missa na comunidade Santa Catarina de Sena, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, Itinga, Lauro de Freitas, a região metropolitana de Salvador. Perguntava a Deus, questionava a Deus: Senhor, o que queres? Senhor, o que queres? Senhor, o que queres? E quando eu chego em casa, minha mãe assistindo a Canção Nova, já com Nelsinho, Padre Léo, alguém chama, ele te ama, vem me seguir. E essa foi a resposta. No outro dia, eu fui a um mosteiro, conversei com o superior da comunidade, Padre Milo, e ele disse, vem fazer uma experiência. E dessa experiência, eu estou até hoje. Graças a Deus. A Canção Nova, ao Monsenhor Jonas Abib. Benção, Padre. Querido Padre. Alguém chama. Essa música. Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo, e o que ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Tá vendo, ó? Casal, sacerdote, resolve todos os seus problemas. Venha para a Canção Nova. Venha ou não venha? Que Deus abençoe, minha gente. Que Deus abençoe. Muito bem. Então, Magalo, Deus abençoe você, meu irmão. Obrigado, irmão. Deus te abençoe também. O pessoal de Vitória vai chamar você para o grupo lá, participar em Vila Velha, para testemunhar. Vocês também do grupo de amigos, chama do Alvimar. Uma história aqui. Eu falo, ele não gosta que eu fale, mas está aqui um dos maiores compositores, arranjadores e intérpretes da música católica. Uma música maravilhosa. Você canta as músicas dele, né? Logicamente. Estou aqui para ser amado e te amar. Dalva Magalo. Quanta música maravilhosa. Vamos começar. Manda teus anjos sobre nós. Vocês ficam em pé, não vão ficar sentados mesmo aqui.
Que venha os anjos sobre nós. Banda, entra com o peso, mano. Quero o peso agora, banda. Vai, banda. Vamos lá. Aí, Rinaldão. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Tem um som nessa voz, minha gente. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar. Vem pra canção nova, gente. Glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar.